E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito do medo. Sim, do medo. E para falar do medo eu queria utilizar uma frase que muito toca na minha vida, que muito me faz refletir. E essa frase diz o seguinte: o medo não é outra coisa senão uma doença. Pois é, o medo é uma doença e como toda doença ela atua no nosso corpo. Mas não no nosso corpo físico, não na nossa matéria, mas sim no nosso espírito. Se eu pudesse aprimorar mais essa frase, eu diria que o medo, na verdade, é uma doença que atua sobre a nossa fé. O medo é o inibidor de tudo aquilo que você poderia viver. O medo é o que te trava, é o que impede seus sonhos, é o que não te leva para frente, é aquilo que te impede de ter uma vida como Deus quer que você tenha. Isso é o medo. E é por isso que eu afirmo que o medo é uma doença. Eu gostaria de usar um exemplo bíblico que, se você não tem muito conhecimento de Bíblia, mas você já ouviu falar a respeito de um pescador chamado Pedro. Ele era apóstolo de Jesus e existe uma passagem na Bíblia, do Novo Testamento, em Mateus, que diz o seguinte: Pedro estava no barco com outros apóstolos, não todos, e enquanto ele estava no barco, ele viu um homem andando sobre as águas. Quando ele viu esse homem andando pelas águas, eles acharam que era um fantasma, se assustaram com este homem. Só que quando esse homem se aproximou deles, eles perceberam que era Jesus. Então Pedro, de dentro do barco, disse: Ei Jesus, me conceda ir até junto do Senhor. Então Jesus olhou e disse: Vem Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. É bem verdade que ele afundou um pouquinho, mas Jesus o segurou pela mão, o abraçou e eles voltaram para o barco. Eu deixo o exemplo agora e volto para algo que é muito importante, mas daqui a pouco a gente vai falar de novo desse exemplo. O que é importante que você tem que guardar é que o medo, toda vez que você for usar a sua fé, o medo ele vai vir negociar com você. O medo vai entrar na sua mente, isso é natural, ele vai negociar com você e vai dizer: ei, isso não compensa. Não é bem por aí, não é assim que as coisas acontecem. O medo ele sempre vai negociar, e o que é mais importante, o que você tem que guardar no teu coração nesse momento, é que o medo ele sempre vai te ter um bom argumento para que você abandone sua fé. Além de um bom argumento, o medo também ele vai te oferecer alguma coisa em troca, e alguma coisa boa. E uma terceira coisa que o medo vai te oferecer: um conforto. E preste atenção, ele vai vir com um bom argumento, e será um bom argumento mesmo. Ele vai te oferecer alguma coisa boa, e vai ser alguma coisa boa mesmo. E sobretudo, ele vai te oferecer conforto. E aí você pode dizer: ei Henrique, se ele vai me oferecer algo de bom, eu prefiro ficar com algo de bom. Só que entenda uma coisa: você está fazendo concessões para o medo. Você vai começar a viver sobre a base do medo. Embora seja algo bom, você vai deixar de viver o extraordinário que Deus pensou para a sua vida. E quando eu digo extraordinário, não é sobre riqueza, não é sobre bens, não é sobre coisas suntuosas, não. É viver sobre a vontade de Deus. A gente vive sobre a vontade de Deus quando a gente vive sobre a fé e não baseado no medo. O medo, ele vai te trazer algumas limitações, embora ele te ofereça alguma coisa de bom. Então, toda vez que você for agir pela fé, o medo vai vir negociar com você e vai te ter um bom argumento. Agora veja, toda vez que você for agir pela fé, olha o contraponto. A fé também vai te oferecer um bom argumento para que você faça isso. A fé vai te dar alguma coisa não boa, mas uma coisa extraordinária. Porém, a fé, ela não vai te oferecer conforto. A fé, ela nunca vem aliada a conforto. Esse é o contraponto da fé e do medo. Ambas têm um bom argumento. Uma te oferece algo bom, outra te oferece algo extraordinário. Uma te oferece conforto, a outra nunca vai te oferecer conforto. Eu volto para o exemplo de Pedro, que a gente dizia. E aqui está o toque principal dessa mensagem. Pedro, ele estava sobre o barco. E quando ele decidiu chamar por Jesus e pedir para ir para o mar, preste atenção, o medo entrou em negociação com Pedro e disse: ei Pedro, você é o apóstolo que tem visto o Cristo, o Messias, andar sobre as águas. Fique no barco, está o suficiente. A hora que acabar tudo isso, você vai poder pregar o Evangelho dizendo: você foi o apóstolo que viu o Cristo andar sobre as águas, você foi o apóstolo que esteve presente perante esse milagre. Fique no barco. Veja, o argumento era confortável e era bom. Porém a fé disse: ei Pedro,
Se você se levantar do barco e andar sobre as águas, você vai deixar de ser simplesmente um apóstolo que viu o milagre, que viu Cristo andar sobre as águas, e o seu patamar vai ser do apóstolo que andou sobre as águas com Jesus. Olha a diferença disso. Ele deixa de ser um apóstolo que viu o milagre e passa a ser um apóstolo que andou sobre as águas, que esteve junto com Cristo. Ele integrou o milagre de Cristo. Ele é o apóstolo que andou sobre as águas. A fé ofereceu um bom argumento para ele. A fé ofereceu algo extraordinário para ele, mas não lhe ofereceu conforto. Ele teve que colocar o pé sobre as águas e andar. Então eu te digo, para finalizar, não faça concessões para o medo, porque guarde essa frase: o medo tem medo que você veja o que a fé quer que você conquiste. Não vive numa vida baseada sobre o medo, construída sobre o medo, construída sobre limitações, sobre aquilo que é bom. Viva sobre a fé, viva sobre a falta de conforto, mas a consequência disso é viver sobre o extraordinário, sobre aquilo que Deus quer para a sua vida. Sai do barco, vem para a água, é onde Cristo te quer. Nós amamos a sua vida, Deus abençoe. Sai daí, sai do barco, vem para a água, Deus te abençoe. Queria te agradecer por ter assistido o vídeo até aqui. Curta, compartilha, se inscreva no canal, que isso ajuda o nosso trabalho. Nosso objetivo aqui é levar o Evangelho de Cristo. Se tiver alguém que precisa ouvir essa mensagem, por favor, encaminhe para ele. Deus abençoe sua vida e, mais uma vez, eu amo a sua vida.